Matemática em sua casa. Operações com potências de 10. A representação desses números, como apresentada, traz pouco significado prático. Muitas vezes nós não usamos esses valores, mas precisamos entender o significado deles. Pode até pensar que esses valores são pouco relevantes e de uso quase inexistente na vida cotidiana. Porém, em áreas como a física e a química, esses valores são frequentes. Muitas vezes nós precisamos ler algum texto de física, de química, alguma informação e precisamos entender o que ele significa, esses valores, o que ele significa. Para valores como esses, a notação científica é a mais adequada, pois apresenta a vantagem de poder representar adequadamente a quantidade de algarismos significativos. Operações com potências de 10. A mantissa deverá sempre estar entre 0 e 10. Então, a mantissa, esse primeiro número aqui, que ele vai estar entre 0 e 10. Então, ele não pode chegar. Tem que estar entre um e outro, 9, alguma coisa, entre 0 e 10. Não pode ser 0, certo? 0,1, alguma coisa assim. 1, alguma coisa, mas entre 0 e 10. Então, a mantissa é maior do que 0 e menor do que 10. O expoente poderá ter qualquer valor. Indica a quantidade de casas decimais do número. Por exemplo, aqui 6,02 vezes 10 elevado a 23. Isso aqui está dizendo que eu tenho 23 casas decimais. Então, se você contar, a vírgula está aqui no 6. Então, a gente começa a contar do 6. Como aqui o expoente é positivo, 23 é positivo, então a gente vai contar 23 para a direita. Se fosse negativo, a gente contaria para a esquerda. Então, eu vou contar 23 números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 20, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23. Ou seja, é muito mais fácil escrever a notação científica dessa forma, notação científica, do que escrever o número dessa forma aqui, que muitas vezes a gente pode até se perder. E aqui fica mais exato, porque se na hora eu esquecer algum número, o número já deixa de ser esse. E aqui é só colocar o valor. Operações com potência de 10. Regra prática. Número muito grandes, conta-se quantas casas decimais a vírgula deverá andar até que a mantissa seja um número entre 1 e 10. Por exemplo, aqui eu tenho um número muito grande. Se a gente fosse separar, aqui eu tenho unidade, 1000, 600 mil. Então, o que é que acontece? É como se a vírgula fosse aqui no finalzinho, que é o número inteiro. Ele não tem vírgula, então a vírgula é à direita. Aqui é como se fosse 600.000,0. Então, o que é que acontece? E a mantissa ele tem que ficar entre 0 e 10, ou seja, maior que 0, menor do que 10. Então, o que é que acontece? Aqui ele tem que ser o 6. Então, é 6. Então, a vírgula vai ter que andar quantas casas? 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu vou ter 6 vezes 10 elevado a 5. 10 elevado a 5 é 100 mil. Então, aqui eu tenho 600 mil. São 6 de 100 mil. Então, a vírgula vai ser movida para a esquerda. Números muito pequenos, conta-se quantas casas decimais a vírgula deverá andar até que a mantissa seja um número entre 1 e 10. Então, aqui eu tenho esse número. Então, a vírgula está aqui. E para que o número seja entre 1 e 10, eu vou ter que colocar até aqui, ó. 1, a vírgula vai vir para aqui. Então, daqui até o 1, onde a vírgula vai ficar, que 1 é 1,0, eu vou contar quantas casas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu contei 8 casas. Então, eu vou ter 1 vezes 10 elevado a menos 8. Então, eu movi a vírgula para a direita para contar quantas casas decimais nós temos e para colocar tem o expoente da potência de 10. Operações com potência de 10. Vamos ver agora como a gente faz. Vamos ver agora como nós fazemos a adição que envolvendo potências de 10. Para adicionarmos, devemos observar o expoente
que ele precisa ser igual. Ou seja, precisamos ter termos semelhantes. A gente já viu que a potência de 10, no caso, ela é formada dessa forma aqui, principalmente na notação científica. Um número vezes 10 elevado a n. N aqui representa o expoente. O que é fixo aqui vai ser o 10. Então, como aqui, ó, 1 vezes 10 elevado a menos 8, como aqui, 6 vezes 10 elevado a 5. Então, aqui está representando a mantissa, né? E aqui o expoente da potência de 10. Aí eu quero somar com outro número, certo? Outra notação científica, outra potência de 10, certo? Então, b vezes 10 elevado a n, certo? Então, eu quero somar esse número com esse daqui. O que é que ele diz? Que a gente precisa observar que se o expoente são semelhantes, ou seja, precisa ser igual. Ou seja, que 10 elevado a n precisa ser igual a 10 elevado a n. Esse n aqui que está representando o número, ele precisa ser igual. Se eles forem iguais, o que é que eu vou fazer? Eu vou somar as mantissas, certo? Esses valores aqui. A mais B ele pode estar em formato de mantissa ou não, mas eu vou ter que somar esses valores, certo? E conservo a potência de 10. Como assim, ó? 4 vezes 10 elevado a 3, mais 3 vezes 10 elevado a 3. O que a gente pode observar é que as potências de 10 são iguais. Se elas são iguais, eu vou somar essas mantissas, o 4 mais o 3. Então, 4 mais 3, e vou repetir apenas uma vez o 10 elevado a 3, certo? Então, 4 mais 3 vai ser 7, vai ficar 7 vezes 10 elevado a 3. Simplesmente assim. Então, o que eu tenho que observar é se as potências de 10 elas são iguais. Para serem iguais, os expoentes têm que ter o mesmo valor, mesmo sinal. Se tiver sinais diferentes, eles não têm o mesmo valor. E a gente soma as mantissas e repete a potência de 10. A diferença, que é o menos, é a mesma coisa. A gente tem que observar se as potências de 10 são iguais. Elas precisam ser iguais. Se elas forem iguais, nós vamos diminuir as mantissas, a menos b, e repetir a potência de 10. Então, a menos b vezes 10 elevado a n. Vamos lá aqui ao exemplo. Eu tenho 5 vezes 10 elevado a n, menos 3 vezes 10 elevado a n. Então, a gente olha logo, primeiro aqui a operação de menos, ok? Depois de olhar qual é a operação, eu vou olhar aqui como está a potência de 10. 10 elevado a 3, aqui também é 10 elevado a 3. O que é que nós vamos fazer? Já que as potências são iguais, eu vou diminuir as mantissas. No caso aqui, 5 menos 3. E vou conservar a potência de 10. Então, vezes 10 elevado a 3. Então, 5 menos 3 dá 2. E eu repito, vezes 10 elevado a 3. Pronto, aqui teria que ter parênteses. 2 vezes 10 elevado a 3. Então, é essa forma que a gente faz a soma das potências de 10. Ok? Agora, o que acontece? Eu posso ter aqui um expoente positivo, uma mudança de base, certo? Eu tenho 4 vezes 10 elevado a 3. Se a gente for observar, 4 vezes 10 elevado a 3, 10 elevado a 3 é 10 vezes 10 vezes 10. 10 vezes 10 dá 100, 100 vezes 10 dá 1000. Então, aqui eu tenho 4 de 1000, que dá 4.000. Então, eu quero passar 4.000, que é a mesma coisa que 10 elevado a 4 vezes 10 elevado a 3, para uma potência que seja 10 elevado a 4. Ou seja, eu quero passar de um número, um expoente menor para um expoente maior. Lembrando que nós estamos falando das potências de 10, aqui, das operações com potência de 10. E eu quero transformar esse número, essa potência, eu quero que ele seja igual, porém com a potência, com expoente maior do que esse daqui. O que é que acontece? Eu quero que esses valores sejam iguais. Então, para que essa potência aqui seja maior, esse número aqui tem que ser menor. E para ele ser menor,
não quer dizer que o menor eu vou diminuir 1. Na verdade, menor, se ele aqui é 10 vezes maior, que quando aumentou aqui está 10 vezes maior, aqui tem que ser 10 vezes menor. Então, aqui a vírgula é desse lado. Então, se eu quero que ele seja menor, a vírgula ela vai andar para esquerda. Então, andando para a esquerda, a vírgula vai ficar dessa outra forma. Então, ele vai ficar 0,4. Então, ele ficou 10 vezes menor. Então, se eu tenho do 3 para o 4, só uma casa decimal. A diferença é de uma unidade. Então, de uma unidade, então aqui vai ter que ficar 10 vezes menor e não 100. Cada vez 10 vezes. Então, a vírgula vai para a esquerda uma casa. Aí fica 0,4 vezes 10 elevado a 4. Então, 4 vezes 10 elevado a 3 é a mesma coisa que 4.000 e é a mesma coisa que 0,4 vezes 10 elevado a 4. Ah, professora, e agora? E será se é mesmo? Veja, se eu tenho 0,4 vezes 10 elevado a 4, eu conto 4 casas. Quando eu vou transformar aqui em um número inteiro, eu ando 4 casas para a direita. Então, aqui eu vou ter uma casa, que a vírgula está aqui, então uma casa, 2, 3, 4. Ou seja, vou ter o mesmo 4.000, ok? Agora, se eu tenho esse aqui, 4 vezes 10 elevado a 3, e eu quero passar para uma potência, para uma notação, ou uma potência de 10, onde o expoente seja menor. Ora, se o expoente aqui é menor, esse valor aqui que eu multiplico tem que ser maior. Por que tem que ser maior? Para dar igual. Não é isso? Ele tem que ser maior. Então, maior como? Se eu tenho o 4, que é esse 4 aqui, a vírgula é aqui, para ser maior, a vírgula vai ter que deslocar uma casa. Então, vai ficar 4, deslocando uma casa, eu tenho que colocar um 0 e vai ficar 40. Então, aqui eu vou ter 40 vezes 10 elevado a 2. 10 elevado a 2 é 100. 40 vezes 100 vai dar 4.000. Ou seja, vai dar o mesmo. Eu tenho 40 vezes 10 elevado a 2, eu coloco 2 casas à frente. 1, 2. Ou seja, dá o mesmo resultado. O que é que acontece? É que se eu tenho 4.000, é a mesma coisa que 40 vezes 10 elevado a 2. É a mesma coisa que 4 vezes 10 elevado a 3. E é a mesma coisa que 0,4 vezes 10 elevado a 4. O que é que a gente observa? Se o expoente for menor e você quer passar para um expoente maior, o número aqui vai para maior, a vírgula vai para esquerda. Ou seja, aqui eu tenho expoente menor, 40 vezes 10 elevado a 2, quero passar para 10 elevado a 3. Então, aqui que era 40, a vírgula é aqui, ela vai regredir, vai ficar 4, vai ficar 10 vezes menor. Porque cada número que eu coloco aqui, cada unidade, quer dizer que é vezes 10. Porque 10 elevado a 2 é 10 vezes 10. 10 elevado a 3 é 10 vezes 10 vezes 10. Então, ele tem que ficar 10 vezes menor. Para ficar 10 vezes menor, eu tenho que regredir a vírgula. E se o expoente for maior, e eu quero passar para um expoente menor, então a vírgula vai para a direita, ou seja, ela vai, ou seja, diminui um, aumenta outro. Ou seja, aqui, no caso desse aqui, ó, certo? Oi, aumentou um, aqui diminuiu um. E para diminuir um nessa parte aqui, é só deslocar a vírgula uma casa. Aumentou um aqui, deslocou uma casa. Aumentou 2, regrediu 2 casas. Certo? A mesma coisa aqui. Nesse se maior diminuiu, aumenta uma casa. A vírgula vai para a direita. Certo? Quando a vírgula vai para a direita, aumenta. Quando a vírgula vai para a esquerda, diminui. Certo? E se o expoente for negativo? A mesma coisa. Quando eu tenho 5 vezes 10 elevado a menos 3, eu conto 5 e ela desloca a vírgula para a esquerda. Então, aqui 1, 2, 3. Então, vai ficar 0,05. Quando o expoente é negativo, eu tenho um número decimal. Se eu tenho um número decimal, o expoente aqui, a potência, vai ter o expoente
de 10 até expoente negativo. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu quero passar 5 vezes 10 elevado a menos 3 para uma potência que tenha 10 elevado a menos 4. O que é que acontece? É que menos 4, na reta numérica, eu tenho menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, e aí vai. Ou seja, quem é maior? O maior está mais à direita, certo? Está mais à direita, ou seja, menos 2 é maior que menos 3, que é maior que menos 4. Menos 4, então, é menor que menos 3, e menos 3 é menor que menos 2. Com os números negativos, acontece o contrário. Quanto maior o valor absoluto, menor ele é. Quanto maior o valor absoluto, menor ele é. Lembrando, para os números negativos. Então, o que é que acontece? Se eu vou diminuir aqui, no caso, eu estou diminuindo, né? Se eu estou diminuindo, o número que eu vou colocar aqui tem que ser maior. Se do 3 para o 4 é uma unidade, então aqui eu vou ter que aumentar a vírgula vai ter que ir para a direita uma casa. Então, se aqui é 5, indo 5, a vírgula é como se fosse aqui, indo para frente, a vírgula fica aqui. Então, vai ficar 50 vezes 10 elevado a menos 4. Quando você conta 50 vezes 10 elevado a menos 4, você tem que contar 4 casas, certo? 4 casas à esquerda, com negativo, então, 1, 2, 3, 4. E aí você bota a vírgula. Ok? Aí fica 0,0050. Então, esse zero aqui eu posso cortar. Então, vai ficar igual. Agora, eu quero passar 5 vezes 10 elevado a menos 3 para uma potência que tenha 10 elevado a menos 2. Menos 3 é menor que menos 2. Então, menos 2 é maior. Então, se eu aumento aqui, eu diminuo lá. E para diminuir lá, a vírgula vai para a esquerda, certo? Para diminuir aqui a mantiça, a vírgula vai para a esquerda, certo? Então, de 3, menos 3 para menos 2, eu conto apenas uma unidade. Então, a vírgula, que era aqui, 5, ela vai voltar, vai ficar 0,5. Então, aqui vai ficar 0,5 vezes 10 elevado a menos 2. Se você contar, vou colocar aqui 0,5. A vírgula é aqui. Vezes 10 elevado a menos 2, eu conto 2 casas à esquerda, que com negativo eu conto à esquerda. Então, a vírgula está aqui, né? Que é ela aqui, ó. Aí, eu conto 2 casas. 1, 2, e ela fica aqui. Ou seja, ela dá o mesmo resultado. Então, vai ser a mesma regra. Então, 0,005 é a mesma coisa que 0,5 vezes 10 elevado a menos 2, que é igual a 5 vezes 10 elevado a menos 3, que é igual a 5 vezes 10 elevado a menos 4. Então, acontece o seguinte, aqui, esse é maior, né? Aumentou, esse é maior, aí eu diminuo, se eu diminuo, aqui eu aumento. Aqui eu diminuí, eu aumentei. Então, 0,5, então eu diminuí aqui, de menos 2 para menos 3, que era 0,5, fica assim, que aqui é aumento. Do 5, passa para 50, porque aqui diminuiu, que é menos 0,4. Então, essa regra continua a mesma, mesmo para expoente negativo. Se eu tenho um expoente menor e eu quero passar para um expoente maior, como é 0,-2, a vírgula vai para a esquerda. Aqui, ó, do 5 ficou 0,5. Se eu tenho um expoente maior aqui, e eu vou passar para um expoente menor, que é 0,4. Então, a vírgula vai para a esquerda, ou seja, desloca para a direita, ok? Então, vamos ver aqui, professora, por que essa mudança de base? Porque, ao fazer as operações com potência de 10, precisamos observar se a potência de 10 é igual. Se as potências de 10 são iguais, se ela tem o mesmo expoente. Se não tiver o mesmo expoente, a gente vai ter que passar para o mesmo expoente. Então, aqui eu tenho 4 vezes 10 elevado a 19, mais 3 vezes 10 elevado a 20. Então, a gente percebe aqui que não é igual, certo? E aqui tem expoente 19, aqui expoente 20. Então, eu vou ter que aumentar uma casa aqui para ficar 10 elevado a 20, né?
10 elevado a 20. E eu tenho aqui o quê? O 4. Aí, o que que acontece? Se eu aumento uma unidade aqui, aqui eu tenho que diminuir. Então, na hora de diminuir, não é que ele vai ser do 4 para o 3. Não. Ele fica 10 vezes menor. Então, a vírgula que vai deslocar. Quando eu tenho o 4 aqui, a vírgula é aqui, ó. O 4, a vírgula é aqui. Então, se ele vai ficar menor, então a vírgula vai para a esquerda. Então, vai ficar 0,4 vezes 10 elevado a 20. Ou seja, aumentou uma unidade aqui, certo? A vírgula desloca uma casa para a esquerda, certo? Se eu aumentasse duas, aqui fosse 21, a vírgula tinha que ficar aqui, ia ficar 0,04. Ou seja, eu preciso observar isso. Aumentou um, diminui outro. Diminui como? A vírgula desloca, certo? Então, esse aqui que é 4,19 vai ficar 0,4 vezes 10 elevado a 20. Aqui ele colocou que é 19 mais 1, e vai ficar 0,4 vezes 10 elevado a 20. Mais o outro que já tem, que é 3 vezes 10 elevado a 20. O que é que eu vou fazer? Se aqui as potências são iguais, eu vou somar as bases. Então, vai ficar 0,4 mais 3 vezes 10 elevado a 20, que aqui eu repito apenas uma vez. Então, 0,4 mais 3 dá 3,4 vezes 10 elevado a 20. Então, pronto, aqui está respondida. Então, eu precisei fazer a mudança de base para deixar, de base não, a mudança de expoente para que ela ficasse com o expoente igual, semelhante. Para ser semelhante, ela precisa ter a mesma base, que no caso a base 10, e o mesmo expoente. Vamos ver isso aqui. A diferença também faz a mesma coisa. Então, para adição e diferença com expoentes diferentes, antes de efetuar a operação, devemos igualar os expoentes. Então, aqui eu tenho 5 vezes 10 elevado a menos 14, certo? E aqui eu tenho 3 vezes 10 elevado a menos 15. A gente vai transformar esse 5 vezes 10 elevado a menos 14 em 10 elevado a menos 15, ok? Observe o seguinte, se eu tenho aqui do 14 para o 15, eu vou diminuir 1, certo? Que o menos 14 é maior que o menos 15, então eu vou diminuir 1. Por isso que a gente colocou aqui, ó, diminuo 1. Se eu diminuo 1, esse aqui tem que ficar maior. E como é que ele vai ficar maior? A vírgula está aqui, então eu vou precisar colocar outro número aqui para colocar a vírgula. Se aqui ele diminuiu 1, aqui ele vai aumentar 1. Então, aqui vai ficar 50, certo? Então, vai 50,0, 50 vezes 10 elevado a 15. Então, aqui vai ficar 50 vezes 10 elevado a menos 14 menos 1 vai dar menos 15. Porque menos por menos dá mais, 14 mais 1 dá 15. Certo? Então, aqui eu vou ter 50 vezes 10 elevado a 15, mais 3 vezes 10 elevado a 15. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou somar o 50 com o 3 e repetir 10 elevado a menos 15. 50 mais 3 vai dar 53 e eu repito vezes 10 elevado a menos 15. É assim que eu faço a mudança de base.